Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de julho de 2019. Os mapas da realidade. Uma visão de mundo, um sistema de descrição de como o mundo funciona, é um mapa da realidade. Como em qualquer outro mapa, certas definições do que existe e do que é real são aceitas, outras não. O mapa diz o que mostro é real para seu propósito, o que não mostro não é real para seu propósito. Ele define a realidade, e a definição é válida, uma vez que ajuda a realizar nossos propósitos com mais facilidade. Vamos imaginar que temos 2 mapas da área em torno da cidade de Nova York. Um deles é o que deve ser usado pelo piloto de um avião particular, quando o dia está claro. O piloto olha para baixo, vê rios, pontes, prédios, etc., e a partir desses pontos sabe onde está e como chegar ao aeroporto. O outro mapa é utilizado pelo piloto de uma linha aérea comercial. Apenas aponta os sinais de rádio. Esses 2 mapas do que está fora no mesmo espaço geográfico, ambos acurados, válidos e úteis, não têm um único traço em comum. Cada um seria um mapa válido, e não um mapa válido. A maior diferença entre um mapa físico e a visão de mundo está nesse último ponto. Quando olhamos para um mapa, sabemos que ele é válido apenas para o propósito a que se destina. Ele não tem o pressuposto de representar a única forma correta de se olhar o território. Uma imagem do mundo tem, quase invariavelmente, esse falso pressuposto e tende a criar para nós, humanos, a maioria das situações problemáticas com as quais nos deparamos. Esquecemos que, como acontece com o mapa físico, ele pode apenas nos ajudar a alcançar certas metas. As outras, ele define como irreais e não existentes, conduzindo portanto as partes de nosso ser que seriam alimentadas por aquelas metas a definhar. Certeza frágil. Estamos tão convictos de que o nosso sistema de organização da realidade é o único válido e real que fica difícil compreendermos a ideia de que os símbolos usados por nosso sistema não são uma parte inextricável daquilo que representam. Em outras palavras, achamos que os símbolos que nossa cultura nos ensinou a usar são os naturalmente corretos e todos os outros são errados. Se pronunciarmos a palavra eagle diante de um americano e um alemão, o primeiro associará a um pássaro e a nada mais, o segundo, a um porco-espinho, como se somente um porco-espinho pudesse ser chamado assim. Uma coisa deve ficar clara sobre nossa realidade: o mundo que percebemos e ao qual reagimos ele é passível de transformações. Por exemplo, até alguns anos atrás, o problema da ecologia, ou seja, a questão de não transformar nosso planeta em um imenso depósito de lixo inabitável, era impossível de ser solucionado porque 2 pensamentos relacionados à ecologia não faziam parte da realidade da maioria das pessoas. Para elas, as noções de que todas as coisas se interrelacionam e de que tudo tem de ir para algum lugar estavam tão distantes da maneira como percebiam o mundo quanto a ideia do combustível estava para o italiano Leonardo da Vinci quando ele projetou seu helicóptero. Só quando essas ideias passaram a fazer parte da realidade da vida das pessoas, a ecologia tornou-se uma atividade significativa. Nossas realidades mudam à medida que novas ideias passam a fazer parte delas. Algumas ideias novas, como a de que os seres humanos têm inconsciente, de que a Terra é redonda, de que as bactérias existem, de que as emoções podem afetar o corpo, já integram nossa realidade. Uma vez que conseguimos aceitar novas ideias e que elas podem transformar o mundo em que vivemos, cada um de nós deve se perguntar de que novas ideias precisamos para resolver os problemas importantes.
Podemos manter os olhos voltados para essas novidades e então checá-las e testá-las. Podemos sugerir, para começar, a noção de que nossas ideias, portanto, o mundo em que vivemos podem mudar, somar-se a outras e tornar-se mais ricas. Só com esse conceito já introduzimos uma mudança significativa em nossa realidade e permitimos que ela se abra para novas transformações, se forem as que buscamos. O texto aqui reproduzido é um excerto de Os Mapas da Realidade, extraído do livro Realidades Alternativas Sumos Editorial e publicado em Planeta 275, de agosto de 1995. O texto também serve para demonstrar a realidade do mundo espiritual, que não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que se apresenta real através da mediunidade. Foi através da mediunidade que Allan Kardec explorou o mundo espiritual e nos legou o Espiritismo. No preâmbulo do livro Que é o Espiritismo, Allan Kardec afirma que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Em O Livro dos Espíritos, no resumo da doutrina dos espíritos, Allan Kardec esclarece: os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida, o mundo corporal. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, persistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Continua Allan Kardec: os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta, é uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova experiência material após um lapso de tempo mais ou menos longo durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar num corpo de animal.
As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso, a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.